Por exemplo, o Guarani, que está em sétimo aí, para o Fortaleza, que está na liderança do campeonato, na questão do elenco, existe uma disparidade ou existe uma igualdade, na tua opinião? Olha, eu acho que o Guarani ele tem um elenco bom, mas dentro de uma limitação. Eu acho que isso todo mundo sabe. Só que a gente tem um elenco que comprou uma ideia do clube, comprou uma ideia de cada um, e eu acho que a gente não deve nada a ninguém. É claro que se tu olhar elenco por elenco, o Goiás tem um elenco de qualidade, o Fortaleza tem um elenco de qualidade. Só que eu acho que a gente não está muito atrás desses times não. Então a gente precisa igualar, seja na força, seja na vontade, seja na qualidade técnica, porque a gente não está muito atrás desses times, apenas podemos melhorar em alguns aspectos e temos que melhorar porque a gente almeja coisas grandes na competição e independente se a gente tem limitação ou não tem limitação, esse é o momento de superar todos. Janeiro, até em cima dessa questão de elenco, vocês vão ter praticamente, dá para dizer, força máxima no jogo de sábado. A gente já não está nem contando mais o Bruninho e o Anselmo, que não vão atuar mais nesse ano, só voltam no ano que vem. Não tem ninguém suspenso, todo mundo que estava com problema físico voltou e aparentemente está tudo tranquilo essa semana. Quanto que também isso é importante para uma reta final? Agora são 11 jogos decisivos. Alguns vocês vão ter algumas semanas aí nessas próximas rodadas para poder trabalhar, mas quanto que ter esse elenco que talvez não é o melhor do campeonato, mas ter todo mundo à disposição pode fazer a diferença nessa reta final? Olha, eu acho que ter todo mundo do elenco à disposição ajuda em muito, ainda mais tratando do elenco que tem suas limitações. Então, tu perder algum companheiro, que esse companheiro vem nos ajudando, e tu perder nesse momento, de repente a gente não tem uma peça de reposição. É claro que nosso grupo, vejo que é bastante homogêneo, não tem uma disparidade, eu acho, no nosso elenco. É claro que a gente vai ter a semana inteira de trabalho, possivelmente na próxima também, a semana inteira, acho que são 4 semanas seguidas, 5 semanas. Então eu acho que isso é válido para que, de repente, se a gente tem alguma coisa para melhorar dentro da competição, existe o treinamento para se corrigir. E eu acho que a semana inteira estou treinando a mesma equipe, estou treinando uma jogada ensaiada, estou treinando um esquema tático de jogo, isso influencia muito na decisão dentro de campo no jogo, né? Então, isso é muito bom tu ter a semana inteira livre, muito bom tu ter o elenco todo à disposição, para que final de semana tu possa fazer o melhor jogo possível. Agenor, a gente leu nesses últimos dias uma entrevista sua para o Carlos Rodrigues no portal Nossa Tava, falando de uma meta pessoal sua até o final do campeonato. Queria que você falasse um pouco dessa meta e, se ela for atingida, muito provavelmente o Guarani vai conseguir o acesso. Olha, a meta, eu comentei com pessoas internas aqui, né? Comentei com meus companheiros de defesa também, né? Porque eu acho que quando eu cheguei aqui faltavam 18, 17 jogos aí para acabar. Eu impus essa meta para cima de mim mesmo, né? Um desafio para cima de mim que eu criei. Acredito sim que tenho condições de cumprir isso, tenho condições de repente até aumentar isso daí, porque faltam 8 jogos, de 11 jogos faltam 5 jogos, né? É claro que eu tenho que pensar jogo a jogo, não posso pensar que eu vou ficar 5, 10, 20 jogos sem tomar gol se eu não pensar no próximo jogo. É um jogo difícil, onde todo mundo tem que estar preparado, não só eu, mas como todo mundo. E se isso acontecer, eu fico feliz, eu acho que com certeza a gente vai brigar por coisas grandes se eu atingir essa meta. E é isso que eu vim para cá, né? Vim para ajudar o Guarani, seja em campo, seja fora de campo. Então, se eu puder bater essa meta e o Guarani permanecer no G4 até o final, acho que isso vai ser o mais importante. Januarinho, outras oportunidades, inclusive a última delas foi contra o Goiás aqui, que o Guarani tinha chance de entrar no G4 e acabou tropeçando. Agora é o vice-líder, vocês também têm uma boa chance de voltar lá para os 4 primeiros. O que dá para tirar de lição daquele jogo e se o fato de jogar contra o segundo melhor ataque da Série B acaba sendo mais um teste para essa sua meta? Olha, eu acho, com certeza, eu acho que todo jogo é um teste para minha meta, né? Independente se é o melhor ataque ou o pior ataque, em qualquer momento eu posso tomar um gol, né? Então eu tenho que estar preparado desde o início da partida. Acho que tem diferença sim da partida do Goiás para a partida do CSA.
Eu acho que a gente aprendeu bastante com os erros que a gente teve na partida do Goiás, principalmente em termos de amadurecimento do pós-gol que a gente tomou contra o Goiás, onde a equipe se abateu um pouco, demorou a se encontrar na partida. Eu acho que não podemos criar uma expectativa desnecessária em cima da gente, em cima do nosso torcedor, achar que de repente esse jogo vai ser o último jogo do campeonato, que não é. Acho que o torcedor tem que vir, comparecer, nos apoiar. Sabemos da importância do nosso torcedor dentro do nosso estádio. Vai ser um jogo que vai exigir paciência, vamos ter que ter bastante personalidade para enfrentar um adversário que está na vice-liderança já há muito tempo. Tem sua qualidade, também não está ali, não caiu de paraquedas ali. Então, eu acho que a gente precisa, sim, entrar focado, mas tirar um pouco dessa pressão que a gente se autocolocou no jogo do Goiás. Você tem por hábito estudar os adversários, Agenor? E se tem por hábito, que tipo de postura você espera desse adversário, pegando até no gancho da sua resposta, que está aí no G4 há muito tempo, né, tanto que está na vice-liderança do campeonato? Olha, eu estudo bastante, principalmente a tabela, né? E se tratando de tabela, eu acho que a gente está no momento decisivo da competição, onde, projetando 4 jogos, a gente tem 3 confrontos diretos. Então, eu acho que sim, que a gente está no momento crucial do campeonato, que a gente precisa entender, que a gente precisa fazer os resultados, precisa fazer o placar dentro de casa, principalmente. E o CSA, ele é uma equipe que subiu o ano passado, vem fazendo um bom campeonato da Série B esse ano, tem jogadores experientes, passa por um momento de dificuldade, só que isso não quer dizer que eles possam vir aqui e achar coisa que vai ser fácil contra a gente. Acho que a gente tem que nos impor contra eles. Acho que a melhor maneira de a gente ganhar o jogo é respeitando o adversário, respeitando a história do adversário. E independente se é CSA que vai jogar dentro de casa, o Goiás como veio, o Fortaleza como veio, times que estão na parte de cima da tabela ali, acho que a gente tem que impor nosso ritmo, ter a nossa concentração para que a gente possa fazer o resultado. Genor, em cima do que você estuda na tabela, se a gente pegar no ano passado, o Paraná foi o quarto com 64. Mas se for considerar o aproveitamento atual do Atlético, que é o quarto colocado, daria 60, 61 pontos para conseguir garantir a quarta posição. Você acredita, até pelo equilíbrio do campeonato, 8, 9 times ali na parte de cima brigando pelas 4 vagas, já não é nem mais uma, 2, porque o Fortaleza e o CSA tiveram essa queda de rendimento, que vai ser menor essa pontuação, talvez 64 já seja muito, talvez 61, 62 dê para abocanhar pelo menos a quarta vaga? Olha, eu acho que com 5 a 6 vitórias no máximo, eu acho que vai subir, né? Vai atingir a pontuação que vai subir. Acredito que o campeonato se desenhou para essas 7, 8 equipes que estão ali na parte de cima, como também se desenhou a parte de baixo para aquelas equipes de baixo. É claro que se a gente pensar que a gente está a 6 pontos do líder, a gente está a 2 vitórias apenas, né? Claro que existe todo um processo para tu buscar 6 pontos, não é assim apenas em 2 vitórias. E a gente está a 2 pontos do G4, então assim, não está muito palpável esse G4. A questão é que a gente precisa entrar no G4 e se manter, não ficar sempre brigando para entrar no G4, sai, entra, sai. Eu acho que chegou o momento de a gente ter os pés no chão, para que a hora que a gente entrar no G4, a gente dá o algo a mais ainda para se manter no G4. No último jogo contra o Juventude havia uma expectativa, isso foi até falado pelo Humberto, de que o Guarani tentasse ao máximo fazer pressão no adversário, tentasse chamar a torcida junto para, desde o primeiro minuto, apoiar. E acabou que a circunstância do jogo não permitiu isso. Contra o CSA, a ideia é também tentar abafar o adversário, tentar pressionar, fazer valer o fator casa, ou a realidade do jogo é diferente? Olha, eu acho que são jogos diferentes, eu acho que são, né? Só que eu acho que a nossa postura dentro de casa, a gente tem que prevalecer ela. Seja o que o Humberto vai falar pra gente agora nos treinamentos, de marcar na frente, marcar atrás, marcar meia linha. Eu acho que a gente não pode mudar a nossa característica que a gente vem jogando dentro de casa. Eu noto que a gente joga de uma maneira fora de casa, em casa a gente joga de outra maneira. Eu acho que isso que a gente precisa um pouco mudar ainda, para trazer o que a gente joga dentro de casa, trazer para dentro de casa, que dentro de casa a gente vai trazer o nosso torcedor do nosso lado, e eu acho que sim que o torcedor pode fazer a diferença nessa reta final. O Guarani tem torcida em massa aqui, e pode vir no estádio, pode lotar o estádio, pode ser o 12º jogador dentro de campo. É claro que o torcedor precisa também ter um pouco de paciência às vezes, porque muitas vezes os adversários vêm jogar contra a gente fechado,
e a gente precisa ter um toque de bola um pouco mais refinado, a gente precisa ter uma penetração um pouco diferente, mas eu acho que com certeza o torcedor pode fazer diferença, como a gente dentro de campo a gente pode mudar um pouco de repente a postura para essas equipes que vêm fechado. Obrigada, Genor.